Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quero compartilhar mais um vídeo, falar um pouco sobre a palavra de Deus com os irmãos, compartilhar algo que eu tenho meditado aí nesses últimos dias, falar sobre fé, e não tem um texto melhor para nós abordarmos esse assunto, senão Hebreus 11:1, né? Que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E esse texto nos ensina muito, meus irmãos, porque ao longo da minha caminhada cristã e como pessoa, eu cresci num lar cristão, eu sempre, de alguma maneira, compreendi a fé como algo sentimental, né? Acredito que por ver alguns contextos, alguns testemunhos, e sempre um testemunho que envolve fé tem muita emoção, né? Então eu acredito que mais por isso do que por propriamente um ensino ruim, eu acabei no meu subconsciente acreditando piamente que a fé é algo emocional. Contudo, esse texto de Hebreus, ele desmancha essa ideia logo de cara, né? Logo na estrofe inicial ali, ele já diz que a fé é firme fundamento, né? E não há nada, ou talvez não exista um conceito tão próprio para a razão, senão firme fundamento, né? Razão é aquilo que nós utilizamos para tomar nossas decisões, e são os cálculos, as projeções, a busca por informações que constroem ali uma base para que a gente vá pelo caminho A ou B, né? É aquilo que é a base das nossas decisões. Então, o que Hebreus está falando é que fé é praticamente um sinônimo de razão. Então, isso mexe um pouco com o meu conceito, né? Porque a gente aprende, quando a gente tem a fé como um sentimento, né? A gente aprende a utilizar esse sentimento, que às vezes está tudo falando que não, né? E aí você fala, não, a fé, eu tenho fé que vai dar certo, eu acredito. Só que isso não é uma fé verdadeira, né? A fé é você olhar para as coisas, olhar para as realidades, e a partir da palavra de Deus você tirar uma conclusão sobre aquilo, se é possível ou não, se você deve ou não fazer. Essa é a verdadeira fé. Ela calcula a rota a partir das escrituras, da racionalidade das escrituras. É quando eu penso. Então talvez a gente possa concluir, ou a gente possa conceituar essa fé de Hebreus 11 como a razão pensada a partir das escrituras. É esse fundamento que nós podemos chamar de fé. Mas não só isso, né? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E certeza, ela está ligada não só a esse conhecimento, mas ela está ligada à nossa experiência, né? Nós temos certeza daquilo que vimos e vivemos, né? Então, a partir a partir do momento que nós vivemos as escrituras, vivemos o cristianismo, o evangelho de maneira real, as nossas certezas, elas vão sendo moldadas, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós experimentamos do evangelho, das realidades do evangelho. Então, tem muitas coisas que nós não vemos, mas o evangelho nos faz conhecer e experimentar, e isso molda a nossa vida. Nós nunca vimos o céu, né? Nós nunca vimos muitas coisas, contudo, quando as escrituras nos diz que existe um céu, que existe algo além daquilo que nós vemos, e não só isso, através do Espírito Santo nós temos experiências
com o sentimento de céu, né? Com a saudade do céu, de um lugar que a gente nunca esteve, saudade de Cristo, todos esses sentimentos, eles moldam o nosso olhar de mundo e a gente passa a perceber coisas que ninguém vê. Então, essa segunda parte, ela mexe sim com o sentimento. A fé também é sentimental, mas ela é sentimental quanto às realidades que as escrituras nos apresentam, sobre as realidades que não são vistas pelo olho humano, mas que através dos olhos do Espírito nós conseguimos sentir, experimentar e viver uma realidade que a gente sabe que existe. Então a fé, ela é ao mesmo tempo racional, extremamente racional, e ao mesmo tempo extremamente sentimental. E nós temos que manter esse equilíbrio a fim de ter uma vida cristã saudável, né? Para não ser uma vida cristã fria, racional, mental, mas também para não ser uma fé emocionada, viver um cristianismo emocionado, fazendo loucuras. Outro dia eu li um livro de Pascal, né? Pascal diz que a fé, ela não é contrária à razão, ela vai além da razão, né? Então, às vezes a gente aprende a declarar, a gente está vendo o que está acontecendo na situação, a gente declara contra aquilo que os olhos estão vendo, né? Isso não é fé, isso é beira a loucura. Quando nós estamos vendo uma situação, nós não precisamos negá-la, nós precisamos crer que existe uma realidade além daquela, e que a realidade além daquela é um reino, é um Deus, é um Cristo, que pode curar, pode fazer, pode transformar. Isso é fé. Jonas Madureira também tem uma frase muito legal, que ele diz que a fé não tem que excluir a razão, né? A fé só precisa pensar, e a razão também não precisa excluir a fé. A razão só precisa muitas vezes se dobrar diante de coisas que ela não vai entender. Então esse é o ponto, é isso que nós temos que perseguir, essa é a maturidade da fé, para que a gente tenha uma vida cristã mais consistente. Amém? Com essa palavra, e Deus abençoe.